pessoal, tudo bom? Para quem não lembra de mim ou para quem ainda não me conhece, eu sou o professor Vicente de Matemática e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a função de segundo grau. Na aula passada nós chegamos a falar um pouquinho da função de primeiro grau. Eu coloquei aqui no quadro, só para a gente revisar um pouquinho, a forma de uma equação de segundo grau, a sua lei de formação, lembra? Uma função é sempre quando eu tenho uma grandeza que depende de outra. Aquela grandeza que a gente chama de x é a nossa variável independente, ela não depende de ninguém. Eu posso fornecer para esse x o valor que eu quiser. E o y, ou f de x, é a variável dependente, pois ela depende de x. Então, dependendo do valor do x, eu obtenho um valor aqui para o f de x ou y. Aqui eu escrevi f de x igual a ax mais b, mas poderia simplesmente escrever y igual a ax mais b. Eu coloquei uma observação aqui atrás, aqui embaixo, dizendo que o a tem que ser diferente de zero. Por que será que esse a tem que ser diferente de zero? Imagina, por exemplo, se o a fosse o número zero. Ax significa a vezes x. Ora, mas se o a fosse zero, ficaria 0 vezes x, que é 0, sobraria somente o b. E aí eu perco a minha variável x. Portanto, eu deixaria de ter uma função, Ficaria simplesmente y igual a b. E esse b pode ser um número qualquer, por exemplo, y igual a 3, y igual a 5. Por isso a gente diz que o a tem que ser diferente de zero. Isso é uma função de primeiro grau. Por que primeiro grau? Observem aqui que a minha variável x não aparece o expoentezinho aqui. Lembra do expoente, aquele número pequenininho que fica aqui em cima? Quando ele não aparece é porque esse expoente vale 1. E se o expoente é 1, significa que a minha função é de primeiro grau. Assim como acontecia nas equações, Se a variável tem expoente 1, ela é uma equação de primeiro grau. Se ela tem um expoente 2, passa a ser então de segundo grau. É o que a gente vai ver hoje, a função de segundo grau. Então, ela tem que ter a minha variável com o maior expoente 2. 2 justamente para simbolizar que ela é de segundo grau. Então, olha só como ficaria a lei de formação de uma função de segundo grau. f de x, lembrando que esse f de x eu poderia trocar por y, é igual a ax² mais bx mais c, onde a, b e c nós chamamos de coeficientes. São números reais que vão variar de acordo com cada exemplo. Aqui eu também coloquei que o a tem que ser diferente de zero. Por que esse a tem que ser diferente de zero? Se o a fosse o número zero, aqui ficaria 0 vezes x². E 0 vezes qualquer número é simplesmente zero. Ora, se aqui desse zero, sumiria essa parcela e sobraria simplesmente bx mais c. E aí eu teria uma função de primeiro grau. Por isso, para ser uma função de segundo grau, esse a não pode ser zero. Mas e os outros dois coeficientes? E o b e o c, será que eles podem ser zero? Podem. O b pode ser zero, o c pode ser zero. Se o b for zero, essa parcela onde tem o x vai sumir. Se o c for zero, esse termo que não tem x, e por isso a gente chama de termo independente, ele some também. Mas esse termo, esta parcela não pode sumir, porque se ela some, ela passa a ser uma função de primeiro grau e não de segundo. Por isso, então, essa restrição que o a tem que ser diferente de zero. Aonde que a gente usa essas funções de segundo grau? Existem vários exemplos no dia a dia, a gente se depara com ela em várias situações. Uma que eu gosto muito de citar, porque é uma das mais práticas e que acontece muito, é no movimento uniformemente variado. O que significa isso? Um movimento onde eu tenho uma aceleração de um móvel. Se a gente pensar, por exemplo, em queda livre, você vai saltar de paraquedas. Essa é uma coisa que eu ainda penso em fazer, uma coisa que eu acho que deve ser muito emocionante. Já saltei de bungee jump, aí num dia eu vou saltar de paraquedas também. Quem tem vontade, não perca essa oportunidade, que deve ser muito legal. Mas imagina você saltando de paraquedas. Antes de abrir esse paraquedas, ou simplesmente um corpo sendo solto, sendo abandonado de uma certa altura. Ele vai começar a cair e essa velocidade vai aumentando cada vez mais. Então, se eu quiser calcular o espaço que ele percorre em função do tempo gasto, essa função vai ser uma função de segundo grau, uma função de queda livre. Em várias outras situações, nós temos também as funções de segundo grau. Se eu arremessar uma bola num saque no jogo de vôlei, um arremesso de basquete, eu vou também ter uma trajetória onde na vertical eu vou ter ali uma função de segundo grau. Então tem aí N exemplos, N utilidades onde nós usamos, onde aparece a função de segundo grau. Bom, vamos ver alguns exemplos aqui. Olha. Se eu tivesse, por exemplo, f de x igual a x² menos 5x mais 7. Isso é uma função de segundo grau.
pois o maior expoente da variável x é 2. Então, uma função de segundo grau. Quem seriam os coeficientes nesse caso? Já é legal a gente começar a anotar isso, principalmente para quem ainda tem dificuldade. Já já nós vamos fazer exercícios um pouco mais complexos, mas vamos começar já bem do início, bem passo a passo. Quem seriam os coeficientes aqui? Olha, se eu reparar aqui, na minha forma genérica de uma equação de segundo grau, quem neste exemplo entrou no lugar do A? Olha, aqui eu tenho x², aqui eu tenho x². Se não aparece nada aqui na frente desse x², significa que eu tenho 1x². Portanto, aqui ó, o Azinho vale 1. É o número que está aqui na frente do x². x² e 1x² é a mesma coisa. Qual é o número que aparece aqui na frente do x, substituindo aqui o b? Quem é que entrou no lugar da letra b, do coeficiente b? É o número menos 5. E aí, cuidado com o sinal. Não é simplesmente 5, mas o coeficiente b é menos 5, o número que multiplica x. Entrou aqui no lugar do coeficiente b. E quem é o coeficiente c, que é o termo independente? C, nesse caso, é o número 7. Então eu tenho uma função de segundo grau de coeficientes a igual a 1, b igual a menos 5, c igual a 7. E assim eu posso ter vários outros exemplos. Em vez de chamar de f de x, vou chamar esse daqui de y. Então vou colocar aqui, por exemplo, menos x² mais 8x menos 1/3. Já começou a ficar um pouquinho diferente, um pouquinho mais bonitinha, né? Quem seriam os coeficientes aqui? No lugar do A, quem entrou aqui? Ou seja, qual é o número que está multiplicando o x²? Aqui, quando não tinha nada, não era 1, só que tem um sinal de menos na frente. Quem será, então? Menos x² significa menos 1 vezes o x². Então, o A aqui é menos 1. Menos 1 é o número que multiplica esse x². O b é simplesmente o número 8, que é o número que está multiplicando aqui a letra x. E quem seria o termo independente? O coeficiente c. Cuidado com o sinal, o número menos 1/3. Uma fração e uma fração negativa. Sempre levando em consideração o sinal. Mas e se eu tivesse algo mais ou menos assim? F de x igual a x² menos 9. E aí, quais seriam os coeficientes nesse caso? Bom, x² eu já vi que é semelhante aqui ao primeiro exemplo, né? Não aparece nada na frente, então é 1x², portanto o a aqui é igual a 1. E o b nesse caso? O b é o número que multiplica a letra x, mas aqui não tem a letra x com expoente 1. Então nesse caso, quem é o b? 0. O que é 0? Imagina que eu tivesse aqui 0 vezes x. 0 vezes x é 0. Essa parcela some, desaparece. Portanto aqui, como eu não tenho a parcela com o x, neste caso, b é igual a 0. O coeficiente b vale 0. Cuidado com isso. E quem é esse menos 9, então? O menos 9 é o termo independente, aquele que não tem x. Então, neste caso, o coeficiente c, o termo independente, menos 9. Ah, mas o b pode ser 0? Pode. Lembrando que o único coeficiente que não pode ser 0 é o a. Vamos ver um outro exemplo? Y igual a 3x² mais 15x. E aí? Quais são os coeficientes desta função? Vamos lá. O a é o número que multiplica o x². O a aqui vale 3. O b é o número que multiplica x. Então, nesse caso, o b é 15. E o termo independente? Tem algum termo independente aqui? Olha, tem alguma parcela sem o x? Não. Portanto, o termo independente, nesse caso, vale 0. C igual a 0. Então, verifiquem que eu tenho exemplos onde o coeficiente c, o termo independente, pode ser 0, quando não aparece esse termo sem o x. Eu posso ter casos em que o b vale 0, quando não aparece a parcela com o x elevado à primeira. E posso ter um caso onde todos são diferentes de 0, que são essas duas primeiras aqui. Então, essas duas primeiras, onde todos os coeficientes são diferentes de 0, nós chamamos de funções de segundo grau completas. Então, essas são completas. E essas, onde algum dos coeficientes vale 0, nós chamamos de incompletas. Inclusive, na próxima aula, quando nós aprendermos aqui a achar as raízes da função, vocês vão ver que existem formas diferentes para cada um deles. Uma forma para quando o termo independente é 0, uma outra forma quando o bzinho aqui vale 0, e uma terceira forma para achar as raízes das funções completas, quando todos os coeficientes são diferentes de 0. Tudo bem? Vamos fazer então agora um exemplo. Aqui eu já vou apagar. Quem está assistindo aí a videoaula é só dar um pause. Se quiser
refletir, copiar, pensar um pouquinho mais sobre cada detalhe aqui, ou inclusive mandar dúvidas pra gente, vocês têm esse canal para poder escrever suas dúvidas, fiquem à vontade, dê um pause no vídeo. Agora então a gente vai passar para um próximo exercício. Então vamos lá, vou apagar aqui, e a gente vai fazer um pequeno exercício, que talvez possa parecer um pouquinho difícil no começo, mas vocês vão ver que não é nada difícil não. É só a gente entender com calma, prestar bem atenção no passo a passo, que vocês vão tirar de letra, eu tenho certeza. Vou pegar minha colinha aqui e vou ver qual é o exercício. Olha lá. Esse exercício já caiu no vestibular há muitos anos atrás e falava o seguinte. Se f de 0 é igual a 5. Vamos lá. O que significa esse f de 0 igual a 5? Tá vendo que aqui, no lugar desse parênteses aqui dentro, no lugar do x, apareceu o número 0. O que significa isso? Significa que se eu substituir aqui dentro por 0, se isso aqui é x, isso é x e isso é x, quando aqui for 0, aqui é 0 e aqui é 0. Eu substituo o x por 0 e vejo o que vai acontecer. Igual a 5. Então, se eu trocar todos esses valores de x por 0, eu igualo isso daqui a 5. Ele fala também que f de 1 é igual a 3. E f de menos 1 é igual a 1. Sabendo que f é uma função de segundo grau, então f é uma função de segundo grau, portanto ela é da forma f de x igual a ax quadrado mais bx mais c. Ele pede quem seria o f de 2. E aí, como é que eu vou descobrir isso se eu não tenho nem a lei de formação dessa função? Eu tenho que o f de 0 é 5, significa que se eu trocar o x por 0, o resultado do f de x, ou seja, do y, é 5. Se eu trocar o x por 1, o y dá 3. Se eu trocar o x por menos 1, o y dá 1. E se eu trocar o x por 2, quanto vai dar esse y? Bom, para isso eu tenho que conseguir escrever a lei de formação dessa função. E eu vou usar esses 3 dados para tentar achar essa lei de formação. Vamos ver como é que fica? Então vamos substituir. O que é f de 0? É pegar a minha função e no lugar do x escrever 0. Então vai ficar da seguinte forma. Vamos lá. Ax quadrado. Então a vezes 0 ao quadrado. O que eu fiz? Troquei o x por 0. Mais b vezes o x. Quanto é o x? 0. Então b vezes 0. Mais c igual a 5. Por quê? Porque o f de 0 é o y, que é 5. Então tudo isso daqui é o f de x. Então tudo isso daqui é igual a 5. Veja bem, 0 ao quadrado é 0. E 0 vezes a é 0. B vezes 0 é 0. Lembrando que 0 vezes qualquer número é sempre 0. Mais C igual a 5. Daqui a gente resulta em C igual a 5. Já descobrimos os coeficientes. Então o termo independente da minha função é 5. Agora vamos usar esse dado. F de 1 igual a 3. Vamos lá? F de 1 igual a 3. Então vamos lá. Vou substituir o x por 1, onde aparecer. O x eu vou escrever 1. Então vai ficar aqui a vezes 1 ao quadrado, mais b vezes 1, mais c. Mas o c eu já sei quanto vale. Quanto vale o c? 5. Então vamos colocar já aqui no lugar dele 5. E tudo isso vai dar quanto? 3. F de 1 é igual a 3. Trocando o x por 1, o y tem que dar 3. Olha, vamos arrumar isso daqui. Quanto que é 1 ao quadrado? 1 ao quadrado, 1 vezes 1, que é 1. E 1 vezes a dá simplesmente a. B vezes 1, b. Mais 5 igual a 3. Se eu quiser passar já esse 5 para o outro lado, lembrando que na verdade estou subtraindo 5 dos dois lados, isso daqui vai ficar 3 menos 5. Portanto, a mais b é igual a menos 2. Tudo bem? Substituir. Então aqui, olha, substituir em todos os locais onde aparecia a letra x por 1, e aqui eu obtive que a mais b é igual a menos 2. A mais b igual a menos 2 eu ainda não sei qual é o valor do a e qual é o valor do b, mas eu tenho mais um dado aqui, que f de menos 1 é igual a 1. Então vamos ver como é que eu faço isso aqui? Então eu vou pedir para vocês darem aqui um pause no vídeo, e eu vou apagar esse pedaço para poder usar isso daqui e continuar o exercício. Vou deixar somente essa parte em que mostra que a mais b é igual a menos 2. Vamos lá? Então, apagando esse pedaço.
Vamos agora usar a terceira informação. Então eu tenho que f de menos 1 igual a 1. Então vamos substituir o x por menos 1. Então vai ficar a vezes menos 1 ao quadrado. Por que esse parênteses? Porque o menos 1 é que está sendo elevado ao quadrado, né? Com o sinal e tudo. O x é menos 1. Mais b vezes o x, que é menos 1, mais o c, que é 5. E tudo isso é igual a 1. Está aqui. Tudo isso igual a 1. Menos 1 ao quadrado, qualquer coisa ao quadrado é ela vezes ela mesma. Qualquer número ao quadrado é ele vezes ele mesmo. Menos 1 vezes menos 1 dá mais 1. Lembra, na multiplicação, sinais iguais dá positivo. Menos com menos dá mais. Então, menos 1 ao quadrado dá 1. E 1 vezes a é a. Menos b. Ó, b vezes menos 1, menos b. Mais 5 igual a 1. Já passo também o 5 para lá, ó, fica 1 menos 5. Portanto, a menos b igual a menos 4. Tudo bem? Então eu tenho aqui que a menos b igual a menos 4. E aí eu caí num sisteminha de duas equações com duas incógnitas. Como é que eu resolvo isso? Lembra? Nesse caso, a maneira mais fácil é fazer por adição. Como assim por adição? Vamos lá. Eu tenho aqui que a menos b é igual a menos 4. E a mais b é igual a menos 2. Se eu adicionar uma equação com a outra, e aí eu tenho que adicionar termo por termo, vejam que vai desaparecer a letra b. Lembram o sisteminha por adição? A mais a dá 2a, certo? Menos b mais b, 0. Se eu tenho um b, tiro um b, fico com 0. E menos 2 menos 4 dá menos 6. Se eu estou devendo R$4 para ele, R$2 para ela, eu já estou devendo 6. Então, menos 6. E aí é só dividir os dois membros por 2, fica a igual a menos 6 dividido por 2, a igual a menos 3. Então eu achei aqui o valor do a. Só falta achar o valor do b, e aí eu posso substituir em qualquer uma das duas, né? Tanto faz, na de cima, na de baixo. Se eu substituir nessa daqui, ó, o a é menos 3, então fica menos 3 mais b igual a menos 2. Portanto, b é igual a menos 2 mais 3. Daqui eu tiro que o b é igual a menos 2 mais 3, a mesma coisa que 3 menos 2, dá 1. Portanto, o a é menos 3, o b é 1 e o c é 5. Eu já tenho a lei de formação dessa função. Então vamos escrever? F de x é igual. O a, quem é o a? Menos 3, então menos 3x ao quadrado. O b é 1, então mais 1 vezes x, ou simplesmente x. Mais c, que é 5, mais 5. Está aqui a lei de formação. Como é que eu acho o f de 2? É só trocar o x por 2. Então vamos substituir aqui. F de 2 é igual a menos 3 vezes 2 ao quadrado, mais o x é 2, mais 5. Vamos ver quanto dá esse f de 2. Aqui eu tenho que fazer primeiro a potenciação. 2 ao quadrado, 2 vezes 2, que dá 4. Então, menos 3 vezes 4, mais, se eu quiser juntar esses dois, já posso. Ó, 2 mais 5, 7. E aí eu tenho que fazer primeiro a multiplicação, antes da adição. Menos 3 vezes 4 dá menos 12. 3 vezes 4, 12. Mais 7. E cheguei no final. Menos 12 mais 7. Se eu estou devendo R$12 e eu ganhei 7, dá para pagar tudo? Não, eu ainda vou ficar devendo. Vou ficar devendo quanto? 5, portanto, menos 5. Resposta f de 2 igual a menos 5. Está aqui, então, a resposta deste exercício. Vejam que para isso, para achar o f de 2, primeiro eu precisei montar a lei de formação dessa função, descobrindo os coeficientes a, b e c. Tudo bem, pessoal? Na próxima aula, então, nós vamos começar a falar um pouquinho das raízes da função de segundo grau. E aí, tem reservado para vocês aí algumas novidades. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado. É isso aí, gente. Valeu, galera. A matemática ao seu alcance. Easy Math.